Graça e paz, povo de Deus, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus nessa terça-feira, com o tema Saindo do Cativeiro da Culpa. Queridos, nós temos que entender que é extremamente importante o confessar das nossas palavras, que nos traz a consciência daquilo que é errado diante dos olhos de Deus e que o Senhor tem poder para nos perdoar. Quando o arrependimento é sincero, quando uma pessoa tem frutos de arrependimento verdadeiro, essa pessoa ela confessa, ela deixa, ela se entristece. Quando uma pessoa que há o Espírito Santo sobre a sua vida, ainda que cometa um erro, ainda que venha falhar, essa pessoa automaticamente na sua consciência ela se entristece porque o Espírito Santo habita no coração dessa pessoa. Agora, quando alguém, queridos, comete pecado, se acostuma com o pecado, se atola no pecado, a pessoa entra num estado de iniquidade, a pessoa já está ali como alguém que não sente mais o reflexo daquela conduta, como alguém que está anestesiado e não sente mais a dor daquela prática. Então, queridos, não deixe que o diabo venha colocar uma culpa que não seja impossível de você sair dessa situação. Quando nós confessamos verdadeiramente: Senhor, eu quero sair disso, Senhor, eu não aceito isso na minha vida, eu não quero esse vício, eu não quero viver na mentira, eu não quero viver no adultério, eu não quero viver dessa forma, eu não quero viver mentindo para a esposa, para o esposo, eu não quero mentir para os pais. Quem sabe você é jovem, quem sabe você no seu coração, você não quer fazer tais coisas, mas queridos, entenda, não tem como a gente vencer forças espirituais sem ter o cabeça, sem ter a maior autoridade que é Cristo Jesus. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Deus concedeu todo o poder acima de principados, potestades, demônios dominadores, a toda a força do inimigo. Deus deu poder a Jesus Cristo. Então todo aquele que está em Cristo tem poder para vencer o maligno. Deus nos deu autoridade. Então, queridos, não deixe que o diabo venha te encarcerar em uma situação que pareça para você difícil, que é isso que você cometeu, esse escorregão, esse vacilo que você deu, que Deus não possa te perdoar, te purificar e te limpar novamente, fazer de você alguém diferente. Queridos, não aceite o inimigo colocar coisas na sua mente, porque o nosso Deus, ele é misericordioso. A palavra do Senhor diz na primeira epístola de João, no capítulo 1, a partir do verso 8 até o 10, diz assim, tem por título a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Verso 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Queridos, a palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque, queridos, nós não podemos amar as coisas que aos nossos olhos parecem desejosas, saborosas, e isso eu falo no sentido do prazer que aquela prática aos olhos elas parecem boas. Há caminhos que para o homem parecem bons. Por isso, em algumas partes da história do povo de Deus, nós vemos como o povo caiu.
no seu pecado, como o povo caiu por conta de uma cultura, por conta de práticas onde o Senhor estava ensinando: olha, não pratique a mesma cultura daquela terra, daquele povo, não entre por esse caminho, não faça isso, não adore a outros deuses, mas guarde o seu coração no Senhor, tema a Deus, tenha um compromisso, uma aliança, a fidelidade com Deus. Queridos, a palavra do Senhor nos ensina que a gente não deve amar as coisas desse mundo, mas a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas, porque quando o homem ama mais as coisas desse mundo, mais os prazeres desse mundo, mais as festas, mais as muitas outras coisas, como eu falei, como prazeres momentâneos que essa terra ela dá, porque a carne ela gosta daquilo, queridos, me desculpa a palavra, daquilo que não presta. A carne ela faz o que é contrário à vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que a carne ela se opõe ao espírito, um ao outro eles brigam, porque um não se encaixa com o outro. Então ou você ama a Deus ou você está amando o mundo. Não tem um muro, não tem a metade, ou você está de um lado ou você está do outro. Um dia eu fui uma pessoa que amou o mundo. Um dia eu amei os prazeres desse mundo. Um dia eu vivi no meio das baladas, nos meios das festas. Eu ficava o que eu queria, ainda que eu fosse uma pessoa até responsável, ainda que eu fosse uma pessoa que não gostava de muita palhaçada, de bagunça, mas eu estava no meio porque a minha profissão era uma vida muito doida. Eu era do mundo artístico, então eu sei, queridos, o que a palavra diz é verdade. Quando a gente ama as coisas desse mundo, a gente não se importa com as coisas de Deus. A gente fala que tem Deus, mas a gente não segue a vontade de Deus. Quando a pessoa ainda tem o seu coração no mundo, ainda bebe uma bebida, gosta de beber uma cerveja, gosta de ir para festa, gosta de ouvir um forrozinho, gosta de ouvir as coisas do mundo, ainda vive, fala uma mentira aqui, fala outra mentira ali. Quando a pessoa ama as coisas desse mundo, tem pessoas que são assim: eu amo a Deus, eu tenho Deus no meu coração, mas como eu falei, mente, como eu falei, às vezes esconde as coisas da pessoa, de outras pessoas, faz algumas coisas erradas, bebe. Isso não é julgamento, isso é uma realidade, queridos. Eu que fui, eu posso falar e não julgo ninguém, não tenho autoridade para julgar ninguém, queridos. Eu estou contando a minha história, eu vivi isso. Eu vivi por muito tempo amando os prazeres do mundo. Mas quando o Senhor resgatou a minha vida pela misericórdia, todos os dias está me resgatando, me ensinando, me purificando. Eu já vou fazer 7 anos, graças a Deus, servindo a Cristo Jesus, por tudo que o Senhor fez na minha vida. Poderia aqui falar meu testemunhos, algumas experiências, queridos, mas eu quero ser bem objetiva. Foi muito grande, está sendo muito grande a obra que Deus tem feito na minha vida. Eu ia para o mundo da música, eu já tinha gravado 2 músicas, eu já tinha algumas músicas que já estavam sendo programadas com produtores musicais, mas o Senhor ele me arrancou desse amor mentiroso do mundo, esse amor que engana. O amor do mundo ele engana, ele faz as pessoas acharem que viver uma vida mais ou menos, queridos, uma vida que diz que está com Deus, mas vive na prática que desagrada a Deus. É isso que o mundo, o maligno, ele gosta, porque o mundo jaz do maligno. O maligno ele quer isso, que a pessoa diga que tem Deus, mas vive uma vida contrária, mas vive uma vida que não é inteira para Deus. E quantas vezes o povo, como entrou lá na Babilônia, como algumas vezes o povo caiu como prisioneiro na mão dos seus inimigos, queridos, porque eles deixaram a Deus, eles se esqueceram a Deus, eles abandonaram a Deus. E quantos, queridos, estavam como aquele povo que também dizia: mas nós conhecemos a Deus, mas a vida da pessoa não condiz. E para que nós possamos sair, queridos, de áreas onde o inimigo tem ganhado terreno, a gente precisa falar como adultos. Nós precisamos levantar os nossos olhos para os céus e dizer: Senhor, é verdade, eu não tenho vivido uma vida que de verdade está de acordo com a tua palavra. Queridos, quando eu saí de um relacionamento,
Queridos, quando eu voltei daquele carnaval, quando eu voltei, eu desci daquele caminhão onde o povo do trio elétrico, queridos, eu senti uma tristeza na minha alma. Deus já estava mexendo na minha vida e eu falei: Deus, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais viver os relacionamentos que eu estava vivendo, eu não quero mais isso para minha vida. Eu pedi para Deus, antes de ir num culto, antes de aceitar Jesus como meu único e suficiente Senhor da minha vida, eu confessei ao Senhor no meu quarto. Eu nunca me esqueço, no meu quarto eu falei: Senhor, eu não quero mais essa vida enganosa, eu não quero mais essa vida mentirosa, eu não quero mais viver essa vida que me engana, uma vida que destrói, queridos. Aparentemente as pessoas dizem estar bem, mas a sua alma tá destruída, a sua alma está machucada. Quantas pessoas dizem que estão felizes, mas a pessoa vive uma vida triste, que só Deus sabe como está a vida daquela pessoa. Mas quando o Senhor, eu fui através de um convite da minha tia, eu fui para uma campanha que ela estava fazendo no lar dela, ela convidou eu e minha mãe. Desde aquele dia, queridos, eu senti a presença de Deus, não parava de chorar. E aquele pastor falou para mim: você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Eu falei: eu quero. Queridos, Deus foi tocando na minha vida. Aquilo que eu fazia foi perdendo vontade. Aquilo que eu gostava de fazer, de sair, de ouvir, as músicas mundanas que eu tocava, que eu ouvia, que eu dançava, aquilo começou a me dar nojo, aquilo começou a me dar um sentimento ruim. As práticas do mundo que eu vivia começou a fazer em mim um efeito contrário. É isso que a luz do mundo, Cristo Jesus, faz em nós. Tira de nós os pecados. A palavra do Senhor diz que se a gente não disser que não tem pecado, nós estamos nos enganando. A nossa carne é falha. Mas há uma diferença de você pecar, queridos. Mas há uma diferença de você pecar tendo consciência que você peca, mas você quer melhorar, você quer mudar, você está buscando a Deus, você está se rendendo a Deus, você está clamando ao Senhor, Deus está te purificando, o seu nome está escrito no livro da vida. E há uma outra diferença da pessoa viver no pecado, saber que aquilo é errado e gostar do pecado, gostar de mentir, gostar de trair, gostar de roubar, gostar de arrebentar, de estragar a vida das outras pessoas. Há uma diferença, você entende? Mas a palavra do Senhor nos dá uma esperança, dizendo que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, independente se você já esteve nos caminhos de Deus e você se afastou, e você passou a praticar coisas que você sabe que não está de acordo com a vontade de Deus. Queridos, eu não vou aqui falar nada para vocês que vai ser tropeço para vocês, eu vou falar verdade. De repente a pessoa até pode ficar chateada comigo, de repente pode até sentir raiva de mim, e olha, eu te perdoo, porque quando a pessoa ela está distante do Senhor, o coração, o pecado, ele não quer aceitar a verdade, queridos, mas eu tenho que falar a verdade, porque um dia o Senhor Jesus, ele vai me cobrar essa responsabilidade daquilo que eu falei, e eu não quero que você vá por caminhos errados, porque eu já fui um dia. Então eu estou aqui com muito amor em Cristo, falando com muito amor para ti, assim como para mim também serve. Eu estou nos caminhos do Senhor, mas todo dia eu preciso vigiar, eu preciso estar consciente dos meus caminhos, das minhas decisões, das minhas atitudes perante os olhos do Senhor, porque nada fica escondido. E queridos, se a gente confessar ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e além de perdoar, o Senhor vai nos purificar, o Senhor vai tirar de nós todo pecado, toda injustiça. O Senhor vai tirar de nós, querido, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Amado e amada do Senhor, eu falo com muito amor: não perca a sua salvação por nada nesse mundo. Não perca a sua salvação no dia que Jesus vier te buscar, no dia que Jesus
no dia do juízo, que nós estivermos perante o Senhor Jesus, o Pai vai falar o que você fez com a vida que eu te dei, com o fôlego da vida que eu te dei, com a família que eu te dei, com a saúde que eu te dei, o que você fez. O Senhor vai falar: eu levantei os meus profetas, eu levantei pessoas para falar em meu nome, para falar da minha palavra, para falar do meu caminho. Queridos, não perca a tua salvação por nada desse mundo, pelas coisas desse mundo, pelos pecados desse mundo. Não troque a presença de Jesus pelo dinheiro, pelo suborno. Não troque Jesus por nenhum relacionamento, nenhuma amizade que é pedra de tropeço, amizade que fica induzindo a pessoa a falar mentira, a fazer aquilo que desagrada a Deus, a ser arrogante, a ser estúpido com as pessoas. Tem gente que gosta de ser soberbo, tem gente que gosta de pisar nos outros, tem gente que ama viver na mentira. Não perca a tua salvação, queridos, não perca aquilo que Deus tem reservado sobre as nossas vidas por causa de nada nesse mundo, nem por amor de ninguém, mas ame a Deus acima de todas as coisas, e o Senhor vai nos dar sabedoria e nos capacitar com amor para também amar essas pessoas, mas sem negar o nome de Cristo. Tudo que nos faz negar a vontade de Deus, queridos, é tropeço, é armadilha do diabo contra as nossas vidas. Então, queridos, essa campanha saindo do cativeiro é forte, vai mexer conosco, vai mexer com áreas que às vezes as pessoas não querem escutar, vai entrar em áreas que às vezes o homem não quer